eles todos os dias da vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, meu Deus do céu. E espontaneidade, tá, irmãos? Não tem, não tem. Tá nem aí Corado do Brasil. Tá nem aí. Vaidade zero. Eu estava ali agora há pouco ali, estava orando a Deus. E sim, né, no começo da nossa caminhada de fé, a gente tem muita vaidade. E a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo um pouco do filtro e da vaidade. É duas coisas que a gente perde, o filtro e a vaidade, né, mãe? Tadinha da minha mãe, sofre comigo. E aí, irmãos, eu achava que assim, o camarada quando viesse ministrar, ele tinha que vir aqui, pegar, já está tudo prontinho aqui. Falei assim, não, agora tá. Aí uma vez eu estava com um irmão aí abençoado, não vou falar o nome dele não, pô, mas um pastorzão top, tá lá no meu ponto de vista, no hall da fama, ele tá lá. Chegou na hora da ministração, ele não sabia que ia pregar. Aí ele abriu o iPad ali, um monte de esboço, falou, isso aqui, ó, isso aqui Deus já gritou aqui, ó. Eu achei aquilo lindo, eu falei, nossa, eu cheio de vaidade, né, cheio de dedo, o homem. Aí tinha um outro uma vez que foi legal isso, tem tudo a ver com essas crianças, irmão, orando pelo abençoar a vida do irmão, o irmão ali procurando o que o irmão vai pregar, não sei, está aqui, ó. E está ali numa dispensação tão bonitinha, falou, oh, Deus do céu, eu queria ter essa intimidade aí, né? Essa liberdade com o Senhor. Acho que a vaidade, ela nos atrapalha. Vocês acham que a vaidade atrapalha? Quem acha que a vaidade atrapalha? Amém? A vaidade atrapalha demais a vida da gente. Eu estou sentindo falta de alguma coisa aí. Você está bem, filho? Está de mal do pai? Está de mal. Cá, tá de beijinho, papai. Toca a música aí em nome de Jesus. Estou sentindo uma falta de alguma coisa aqui, foi estranho. Aí, belezinha. Já fez um barulho já. A vaidade atrapalha, irmãos. E isso tem tudo a ver com a mensagem. O pastor tá maluco ali, ó, falando lé com cré, né? Tem nada a ver. Tem tudo a ver com a mensagem. Tem vaidades, tem coisas na nossa vida que elas vão atrapalhar a nossa caminhada de fé com o Senhor. Elas vão impedir que a gente dê passos adiante, que a gente avance no propósito pelo qual Deus nos chamou, que a gente avance para cumprir fielmente, na plenitude, aquilo que Deus quer conosco. E nessa semana passada nós procuro tentar fazer um devocional com as crianças em casa, uma vez por semana, online mesmo, porque cada um tem uma rotina, escola, trabalho, um faz Senai, o outro tem curso, o outro tem não sei o quê. Mas na quarta-feira a gente senta, e ali online mesmo a gente faz um devocional junto, e eu já li umas 500 vezes essa passagem, claro que é força de expressão, mas dessa vez me saltou os olhos de uma maneira diferente. É uma passagem onde fala sobre a tentação de Jesus, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E você que já foi tentado em alguma área e você cedeu, ou você foi tentado e você conseguiu permanecer, acredito que essa palavra é para você. E de antemão eu queria que você, no meio disso, você desse uma olhada ao seu redor, e eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para você participar comigo. Quem já foi tentado em alguma área da sua vida? Levanta a sua mão, por gentileza. Levanta a sua mão. Já fui tentado, levanta a mão. Não foi, Ruan? Tadinho, beleza, hein? Foi tentado lá, maravilha. Olha lá, ó. Dá uma olhada, olha ao redor, olha aí que maravilha. Todo mundo aqui já foi tentado. E o Senhor, Ele nos dá, tem uma estratégia divina aqui maravilhosa sobre essa questão da tentação. E nós estamos vindo de Mateus e a gente faz um estudo, a gente não sai lendo, a gente faz um estudo, e às vezes a gente fica ali em 3 versículos ali, fica uns 40 minutos, 30 minutos, lendo 3 versículos, e estudando e meditando sobre ele,
e ruminando, digerindo, bem devagar, bem gostoso. E a gente saiu de Mateus capítulo 3, onde fala sobre o batismo de Cristo. E isso foi o que me fez saltar aos olhos. Por quê? Porque existe um cenário onde Cristo está sendo batizado por João Batista. Eu acredito que muitos de nós conhecemos essa passagem. O Senhor está sendo batizado por João Batista. João fala: olha, depois de mim vem aquele o qual eu não sou digno de desatar as sandálias, de mexer em suas sandálias dos pés. E aí Cristo fala para João: olha, eu vim para ser batizado. João fala: não, eu tenho que ser batizado por você. Não, que se cumpra toda a escritura, e você vai me batizar. E Cristo passa a ser batizado, e no momento que Cristo é batizado, vem o Espírito Santo na forma de uma pomba, e ouve-se uma voz do céu, onde há a aprovação de Deus para o seu filho. E essa voz do céu, linda, maravilhosa, estrondosa, diz: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Este é meu filho amado, no qual me comprazo. Nós vemos num cenário em Mateus 3, Cristo sendo aprovado pelo Pai. Imagine a cena, que cena linda. Se a mídia quiser já ir colocando aí, pode ir colocando. Eu vou citando os versículos, mas você pode ir colocando aí, filho. Mateus 3 em algum lugar ali, acho que 11 em diante. E ali Cristo recebe a aprovação do Pai. Recebe uma aprovação imediata. Eu imagino, a gente estava falando de ego, de vaidade. Eu imagino, irmãos, se de alguma maneira ouvisse a voz aqui, ó: este é o meu filho Glauco, no qual eu tenho prazer, irmão, eu ia ficar insuportável. Eu ia ficar nojento. Eu ia ficar nojento, imagina. Você ouviu, Renan? Pega essa, me chamar de careca, ó. Olha o pai falando lá, ó: este é meu filho amado, em qual eu tenho prazer. Eu ia ficar insuportável. Eu me vai descer um pouquinho, é verdade, eu sei disso. E nesse mesmo cenário, Cristo acaba de ser batizado, o Pai faz a validação dele dos céus, as pessoas que estão ali naquele ambiente ouvem, escutam a voz. Alguns, acredito eu, que ficam: meu, de onde é isso? Que voz é essa? Recebe a aprovação do Pai. Minutos depois, por um instante depois, acaba Mateus capítulo 3, começa Mateus capítulo 4. E nesse mesmo instante, depois de passado alguns minutos, em que Cristo é batizado por João, ele é levado para o deserto para ser tentado. A minha cabeça bugou na quarta-feira. O Igor estava lá do meu lado, a gente sentado ali na calçada mesmo, e online fazendo estudo. Falei: Igor, manda isso aqui no meu WhatsApp, manda aquilo ali, isso, nossa, Igor, isso aqui. Isso me deixou intrigado. Meu Deus, num instante o Senhor Jesus está sendo batizado. Imagine essa cena, eu quero que você consiga imaginar o cenário. Cristo sendo batizado por João, a voz ecoando, a pomba, uma forma de Espírito Santo, e logo na sequência ele vai para o deserto, levado pelo Espírito para ser tentado. Eu falei: esse sou eu. Esse sou eu. Um dia eu estou bem, estou ali dando glória a Deus, aleluia, maravilha, o Senhor é bom, chorando, falando em línguas, jejuando, buscando. No outro dia, azedo, amargo, sem paciência nenhuma com o Daniel, querendo dar um coice no Igor, matar uns 2, 3 lá que fica perto de nós, sabe? Esse sou eu, que num dia estou dormindo ali, aleluiado, no outro dia acorda cheio de pensamentos às vezes negativos,
às vezes ruim, às vezes mal. Falei, cara, esse sou eu. Mas Cristo passa por uma tentação aqui sem pecar, passa ileso, passa leve, passa dando ensinamento, passa passando instrução. E eu queria entrar no texto com vocês, para a gente entender o texto, e depois discorrer um pouco dele. Então abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir da Tua palavra, Senhor. Senhor, ó Deus, com o poder da Tua glória, com o poder da Tua palavra, venha penetrar, ó Deus, nas nossas almas, no nosso espírito, Senhor. Venha atravessar, ó Deus, nossas juntas e nossa medula. Ah, Jesus, nos mostrando o caminho da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor. Que a Tua misericórdia, ó Deus, alcance cada vida que aqui está, ó Pai. Que a Tua misericórdia alcance cada um dos meus irmãos que são tentados nas suas vidas. Que a Tua bondade, ó Deus, alcance cada família, cada casal, cada filho, cada filha. Alcance a cada um, ó Deus, dos meus irmãos que, assim como Cristo foi tentado, também são tentados. Eles ergueram as mãos, eles confessaram que são tentados. Que a Tua misericórdia alcance eles, Senhor, e os ajude, e nos ajude, em nome de Jesus, a vencer as tentações da vida. Amém. Queridos, antes de entrarmos no texto, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um camarada que aparece nesse texto de Mateus capítulo 4, que é um ser lendário. Nós precisamos entender quem é Satanás. Satanás, ele é um anjo caído, irmãos, perverso, maldoso, maligno, astuto. Ele é a antiga serpente, ele é o dragão vermelho, ele é um leão que ruge.
Ele é o Deus deste século. A Bíblia chama ele de Deus deste século, com D minúsculo. Ele é o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem tentou Jesus não foi qualquer um. Sim, eu preciso reconhecer a artimanha de Satanás, porque se eu reconhecer que ele é ardiloso, e ele tem milênios de experiência, séculos e séculos de astutícia, eu preciso entender que com ele eu não brinco. Não, eu não brinco. Eu não posso brincar, porque toda vez que eu brincar com ele, eu corro risco. Cristo não brincou com Satanás. Toda vez que eu estiver diante de uma situação onde eu tenho certeza que ele está agindo, eu preciso repreendê-lo. Eu preciso entender que ele tentou a Cristo de outras maneiras também. Num outro momento ele tentou a Cristo utilizando a boca de um dos apóstolos, pois estava ali Pedro, num cenário onde Cristo ia ser entregue, estava sendo entregue, estava se doando para ser entregue, para ser morto pelos nossos pecados. E naquele momento, Cristo anuncia: eu vou ser morto, vão me prender, vão me levar. E Pedro, cheio de ousadia, crente pro max, sabe, valente, não era sabor crente, ele era crente pro max. Pedro vira e fala: não, vai não, eu não vou deixar não, e se vier eu vou pegar um aqui, de jeito nenhum que o senhor vai ser morto. Cristo repreende e fala: para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Pedro ainda não tinha o Espírito Santo. Pedro não era capaz de reconhecer que ele estava sendo usado por Satanás. Eu falo isso, irmãos, porque já contei isso outras vezes, e quando eu falo sobre vaidade e filtro lá no início, essa é uma das coisas. Certa vez, já contei isso para os irmãos, estávamos vindo de Mogi das Cruzes, eu e minha esposa, e eu briguei com ela dentro do carro, e falei uma palavra absurdamente áspera para ela, e eu a feri ali naquele dia. Talvez, desculpe minha expressão, mas talvez um tapa teria doído menos. E nas palavras eu fui duro com ela, áspero, sabe? Arrogante, Ed, fui arrogantão. Pum. E fui áspero com ela na palavra. Encostei o carro, passado talvez 10, 15 segundos aproximadamente, encostei o carro no acostamento da rodovia Carvalho Pinto, virei para ela e falei: ei, Satanás acabou de usar minha boca para te ferir. Foi porque essa palavra ela não vem de Deus. Essa palavra eu percebi que ela te feriu, seu semblante caiu e ela foi muito áspera. Isso é Satanás, vamos repreender ele. Quem ele pensa que é? Nós encostamos o carro e começamos a repreender, e passava caminhão, o carro balançava passando o caminhão, e eu não gosto de parar no acostamento. E repreendemos Satanás ali junto, em casal, em família. Eu falei: agora você me perdoa. Ela me perdoou e me beijou, e ali nós zeramos a conta. Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, Satanás usou a boca de Pedro, amém? Amém? Lado a lado com Jesus. Você acha que ele não vai usar a sua? A grande pergunta é: no dia que ele usar, você é capaz de reconhecer e confessar? Sabe aquele dia que você está azedo, que você está mal? E você é arrogante com as pessoas, e você deveria ser manso.
É nesse dia, é no dia mau, é no dia da tentação, é no dia da tentação, no dia da prova, onde a sua humanidade está ali, exposta. Eu estou falando isso porque aqui Cristo estava 40 dias sem comer, jejuando, buscando ao Pai. O seu corpo, você já jejuou um dia inteiro? Jejua jejua até 5 horas da tarde, até meio-dia não. Puxa um jejum até 5 horas da tarde e depois fala para mim como é que está seu humor. Irmão, você vai estar azedo. Você fica, tem uma fase que eu não sei vocês, mas eu passo uma fase que eu fico mal-humorado, sabe? Fico meio mal-humorado. Fala, meu Deus do céu, é a carne morrendo e gritando. Deixa eu. Porque carne não se converte. Não há uma conversão da carne. Carne não. O que você tem que ter é um espírito dentro de você que te convence, te converte e que muda a sua rota, estratégia de vida. Mas a carne não, ela luta contra o espírito, é o que diz as Escrituras. A sua carne vai lutar contra o teu espírito, e o espírito contra a sua carne. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu Deus, mas qual que é o problema em transformar a pedra em pão? Qual que seria o problema nesse caso? Tem algumas necessidades de Cristo aqui, que Ele estava sentindo no seu corpo. 40 dias, Ele já estava no seu ápice da exaustão. Ele era 100% homem, 100% Deus. A medicina prova que é possível, as nutricionistas me ajudem, que é possível ficar 40 dias sem comer. Amém? É possível, você não morre. E depois disso, pega essa, ele teve fome, mas ele não teve sede. Por que não teve sede? Porque ele estava bebendo água. Ele se absteve da comida, mas a água estava com ele. 40 dias sem tomar água não dá, não ia dar muito certo. 100% homem, 100% homem. Satanás queria fazer com que ele colocasse a necessidade do seu corpo acima da vontade do Pai. Satanás queria que ele olhasse mais para si mesmo, para suas necessidades, do que para o propósito pelo qual Deus o chamou. Porque quando você olhar para a sua necessidade pessoal, singular, única, exclusiva, mais do que para Deus, Satanás já ganhou. Satanás já ganhou. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás a si mesmo acima de tudo. Amarás o Senhor, o seu Deus, acima de tudo. Venha cá, Cristo. Eu vou te pegar. Ame as suas necessidades, a necessidade do seu corpo, mais do que esse propósito. Faça essa necessidade mais do que o seu propósito. Olha aqui, a satisfação imediata que esse pão vai me trazer, ela não se compara à alegria da plenitude que tem de ficar ao lado do meu Pai. A satisfação imediata que o pão me traz não se compara.
com a glória de satisfazer o meu Pai. Isso não é comparado. Então, nem só de pão vive o homem. Eu não preciso disso para mim viver. Porque se você crê que você precisa de algo para viver, que não seja exclusivamente Deus, você já pecou, você já transgrediu. Mas espera aí, pastor, eu não preciso disso. Não, irmão, deixa eu contar um negócio para você. A provisão na minha e na sua vida, ela não provém do suor do nosso rosto. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos única e exclusivamente em Deus. O provedor das nossas vidas é o Senhor. Não sou eu sou o caminho, eu sou o recurso que Ele vai usar para poder adquirir o recurso, mas o recurso vem dEle, tudo vem dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, tudo vem através dEle. Tudo vem dEle. E aí, quando colocamos as nossas necessidades, você é o centro, a sua necessidade é o centro, você tira Cristo do centro, e onde Cristo sai do centro, Ele não consegue reinar. Ele só se torna rei na sua vida se Ele for o centro da sua vida. Até porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Se foi pelo suor do seu rosto, se foi pelo seu mérito, pelo seu sacrifício, já não resta a graça, já não resta. Certa vez eu estava vindo da faculdade, indo para a faculdade, numa sexta-feira, a Leila chovendo na Marginal Tietê, a Leila grávida do Henrique, grávida de 8 meses do Henrique. Eu indo para a faculdade, eu dormia 3 a 4 horas por noite. Eu dormi na moto, já era a terceira vez que eu tinha dormido na moto. E das 2 primeiras o Senhor me livrou. Da terceira Ele permitiu. Imagine você dormindo 3 a 4 horas todos os dias, estudando e trabalhando num nível muito alto, absurdamente alto. Eu dormi na moto e caí na Marginal Tietê, com aqueles monte de carro passando, rampei, caí no meio da terra, deu PT na moto. Eu levantei e falei: meu Deus, os carros pararam para me socorrer. Eu coloquei as mãos, vi que eu não tinha nada quebrado, um pouco meio aéreo ainda. Aconteceu tudo muito rápido. E aí eu levantei e falei: vixe, todo mundo me avisou que isso ia dar ruim um dia. Mãe, meu pai, meus tios, primo, a esposa, o gato, o cachorro, todo mundo sabia que ia dar ruim um dia. Não tinha como viver naquele nível. Meu chefe também já tinha me falado isso. Fábio Salles, te amo. Você vai assistir essa pregação, santo, te amo. E ali eu caí. Eu falei: se eu falar que eu dormi, vão me crucificar. Então o que eu vou fazer? Um buraco enorme, e o buraco aparece até na fotografia que eu bati na... Vou falar que eu fui me esquivar do buraco e bati, porque aí a culpa é do buraco, a culpa não é minha. Sabe por quê? Porque Cristo podia falar: pai, mas eu estava com fome, 40 dias orando, e eu sei que o Senhor podia me dar, transformar a pedra em pão. E aí eu falei: Deus não, eu falei: eu vou ligar para o meu pai vir me buscar, e vou falar. Eu estava articulando tudo, irmãos, estava maquinando tudo. Fique chateado comigo não, estou confessando para vocês aqui, mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou. Aí eu peguei e falei: vou falar que eu me esquivei do buraco. Na mesma hora o Espírito Santo falou para mim assim: aí eu te livro, eu te salvo, não permito que aconteça um arranhão com você, bater na moto 80 km por hora, e você vai jogar minha glória para um buraco no meio da rua.
Eu caí de joelho naquele lugar, chorei por 40 minutos sem parar, soluçando, ninguém entendia nada. Um marronzinho da CET encostou e eu orando e eu pedindo perdão para Deus. Aí eu liguei para o meu pai. Pai, eu dormi na moto, caí aqui, o senhor veio me buscar. Tive que falar para a Leila, dormi na moto. Fiquei 3 anos sem moto. Oh, raiva que eu passei. Ninguém deixava mais eu andar de moto. Todo mundo brigando comigo. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. E toda vez que acontece alguma coisa comigo, e eu me lembro dessa moto, eu falo, era para mim ter morrido lá. Era para mim ter ficado lá e o Senhor me guardou lá. Se o Senhor me guardou lá, ainda tem um propósito em mim. Se o Senhor te guardou até aqui, se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele dá um propósito para você. Ele não desistiu de mim, não desistirá de você também. Eu também fui tentado a pecar por diversas vezes. Eu contei talvez 2 aqui, eu poderia contar 100. Poderia contar as que eu rodei e pequei e transgredi, e o Senhor ainda assim me restaurou. Sabe por quê? Porque Ele não tem prazer no pecado, Ele tem privilégio na restauração, pois para isso Ele enviou o seu Filho Jesus, para que fôssemos restaurados, para que pudéssemos ter acesso a Ele. Para isso Ele enviou o seu Filho. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Você está comigo, irmão? Achei que você dormiu, fica comigo aqui um pouquinho. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, atire-se abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Maravilha. Ele conhece palavra, irmão. Satanás conhece a palavra. Satanás conhece a palavra. Ele estava lá quando ela foi escrita. Ele viu. E ele está ao derredor, procurando dragar, pegar. A todos. E Jesus lhe respondeu, eles suscitarão suas mãos. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, num primeiro momento, Satanás vai na necessidade física de Cristo. Na necessidade física de Cristo, ele tenta o Senhor na sua necessidade física. Num outro momento, eu acho que eu tinha rodado. Ele pega Jesus na sua vaidade, no seu orgulho. Ele pega Cristo no seu orgulho, na sua vaidade. Lembra das crianças? Sem vaidade nenhuma, pulando, se alegrando. Está nem aí com o que estão pensando sobre elas. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Me ajude, Jesus. Deixa eu pegar um gancho aqui rapidinho. Quem aqui gostaria de pregar o evangelho, sei lá para África, para Inglaterra, para Holanda? Quem gostaria aqui um dia de maravilha? Glória a Deus, glória a Deus. Fico feliz por isso. Fico feliz demais por isso. Ah, mas eu sou meio cansado, sabe? Eu não consigo ir para lá não. Estou velho já.
Mas tem uma promessa de Deus que quando a gente é fiel no pouco, Deus ele nos acrescenta algo. Ele nos acrescenta algo. E às vezes, irmãos, a vaidade é um camarada que vai deixar você deixar de ser fiel no pouco, para quem quer fazer missões, para quem quer desbravar mesmo, carregar Cristo no peito até a morte, até a morte. A vaidade tira. Sabe por que eu estou falando isso? Porque imagine se você estiver preocupado com o que vão pensar de você, se você montar um GC lá na sua escola, se você montar um grupo de estudo no seu trabalho, assim, eu vou falar de Jesus aqui, vamos falar de Jesus aqui no horário do almoço, e você abrir a Bíblia ali e ler, e rever a pregação do YouTube, e depois falar, olha, compartilhar o que eu aprendi nesse final de semana. Você aprendeu, irmão, você está aqui, desculpa, você tem que no mínimo aprender. Amém? Amém, irmãos? E a gente tem que estudar, tem que ler, tem que orar, tem que buscar, tem que... É igual o louvor, né? Eu vi esse dia um videozinho, achei muito louco, lembrei disso na hora. Os camaradas vêm aqui, ensaia, toca, ora. Que hora que você chega aqui, Luquinho? 5 horas, 4h45, né? Uma coisa assim? 4h45, o culto começa 6h30, 4h45 o pessoal já está aqui ensaiando, para que você, no mínimo, louve, para que você, no mínimo, você tem que no mínimo entender. Entenda, fica comigo, tente entender, me ajude. Princípio, ser fiel no pouco. Ei, eu vou levar o evangelho no meu trabalho. Essa é a medida que Deus tem para você hoje. Essa é a medida que o Senhor colocou para você hoje. Mas na escola, quero levar Cristo na escola. Beleza, você não precisa ser um PhD. Se você não souber, você joga a vaidade de lado e fala, eu não sei te responder. Vou estudar, aprender e depois eu venho falar com você sobre isso. Não precisa ter vergonha, você não precisa saber de tudo. Eu não sei de tudo, eu não conheço tudo, meu Deus. Então, é uma área preocupante, é a vaidade. Porque se eu tiver vaidade, eu fico travado. Meu, será que vão gostar de mim? Será que eu estou bem maquiado? Será que essa roupa ficou bem, será? Eu acho que o pessoal, nossa, que será que vão achar de mim? Nossa, o pessoal... talvez perfume não vai combinar muito. Nem sei se perfume combina, nada a ver, né? Perfume não combina com nada. Mas enfim, irmão, pelo amor de Deus, tira a vaidade de lado. Joga a vaidade de lado. A Letícia às vezes me personal style, ela dá uma olhada, pai, você não está combinando com nada, vai lá e se arruma. Eu falei, pô, mas eu estava arrumado já. Ela manda eu voltar para se arrumar, é sacanagem isso aí, faz isso não. Sabe, mas não precisa ter vaidade. A vaidade te inibe de alcançar coisas grandes e numerosas diante de Deus. Então vamos lá então. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, se Cristo pula, se Cristo... O óculos está me ajudando muito, viu? Muito obrigado. Se és o Filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Há um grande risco, irmãos. Há um grande risco de tentarmos Deus. Quer ver? Pegar o gancho da semana passada. Quem lembra? Quem estava aqui a semana passada? Levanta a mão aí. Estava não, né, Santo? Você assistiu? Só para saber só. Pega o seu pé porque eu te amo. Olha que lindo. Nós falamos sobre a preguiça. Amém? Falamos sobre a preguiça. Vou dormir até meio-dia. O Senhor proverá.
Aí ainda canta a música, proverá, proverá. Deus, é Deus que provê. Vou dormir até dizer chega. Deus provê. Eu confio em Deus, Ed. Vou só dormir. Não preciso correr atrás de nada. Vai tudo vir assim, ó. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Já foi a semana passada. Irmãos, mas até para colher, nós não podemos ter preguiça. Ficou da semana passada isso ainda, mas ficou um gostinho na minha boca, sabe? Até para colher, você não pode ter preguiça. Não vou nem dizer o semear, porque semear você pode falar, pô, semeadura eu posso ter uma, mas colher dá um trabalho terrível também, é trabalhoso. E aí entende-se porque muitas pessoas têm dificuldade de colher. Precisa colher. Ficou para a semana passada essa. Por fim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Uau! Essa frase tem muita gente que acha que foi Deus que falou: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas quem falou essa frase foi Satanás. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha os reinos, está vendo todo esse reino? Olha esse reino, que lindo. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, pode ser seu. Levou ao lugar mais alto, no pináculo. Olha daqui, está vendo? Olha aqui a grandeza desse lugar, que maravilha. Tudo pode ser teu. Mulheres, dinheiro. Mulheres, dinheiro. Armas. Armas. Então Jesus lhe ordenou: retire-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele, somente a Ele, a nenhum outro darás culto, a nenhum outro adorarás. Agora Satanás tenta Cristo no poder, na ambição, na riqueza, passou pelas suas necessidades físicas, na sua carne, pelo orgulho, na sua vaidade, e agora chegou ao poder. Quer poder? Quer poder? Você quer mesmo poder? Jesus não é contra o poder. Jesus não foi contra o poder. Muito pelo contrário, Ele ensina a ser o maior. Quer ser o maior? Vocês querem? Ele chama os discípulos e fala: vocês querem ser o maior? Então deixa eu contar um negócio para vocês. O maior que sirva, seja o servo, sirva o menor, sirva a todos. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A grande pergunta é: o que te oferecem que faz você fechar os olhos para Cristo? O que te oferece, o que te é oferecido que faz você fechar os olhos para Cristo? O desejo do domínio, da ambição, o status. Olhe, tudo isso aqui pode ser seu. Uau, isso vai me dar muitos likes, isso vai me dar status maravilhoso. Como isso vai me trazer seguidores, eu vou ganhar muito com isso. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
tudo isso. Há um trunfo sobre isso, é o que Satanás fala. Me adorar vai te trazer um trunfo. Ele é mentiroso desde a eternidade. Desde a eternidade ele é mentiroso. A serpente enganadora. Não se permita enganar, irmãos. Quantos não acabam sendo enganados por jogos, falsas promessas de grandes poderes? Tigrinho, leãozinho, cachorrinho, sei lá o que mais surgiu aí. Apostas e apostas e mais apostas. E tira os olhos do autor e consumador. É Ele que provê. É Ele que pagará cada um segundo as suas obras. É Ele que traz o benefício de vida. Ele é o alfa e o ômega. Nele vem tudo, irmãos. O pacote completo, pleno está em Cristo. Não há outro. E aí, lendo isso hoje à tarde, Jesus, retire-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele prestarás culto, darás culto. O louvor pode vir à frente, por gentileza. Sabe, irmãos, o culto passa por alguns momentos. O culto passa por um momento da oração. Há alguns pilares no nosso culto ao Senhor. O cultuar a Deus há alguns pilares. Nós oramos. Há um momento no culto onde nós adoramos. Há momento no culto onde nós dizimamos e ofertamos. Há momento do culto onde nós aprendemos. Há momento do culto onde nós recebemos, porque no aprendizado você está recebendo. O que recebi do Senhor que também vos ensinei, eu recebo para ensinar, e aí vocês aprendem. E aí há uma libertação na sua mente, uma mudança na sua mente. O culto passa por algumas fases. Eu queria abrir um parênteses aqui e falar sobre um outro tema. Talvez você saiba e consiga cultuar a Deus na sua casa em família. Faz alguns anos, eu não sei quantos, muitos, não sei quantos, mas muitos, talvez 15, 16, talvez 18 anos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu sempre gostei muito de música, e eu ouvia muita música secular. A minha mãe sabe disso. Eu chegava a colocar o rádio dentro do banheiro para tomar banho ouvindo rádio. Na minha época era assim que a gente ouvia rádio, era assim. Colocava o CD e eu ouvia rádio desse jeito. E entrava no meu quarto, ouvia rádio do mesmo jeito, músicas. Mas eu não me lembro de ouvir uma canção secular, de estar ali ouvindo um cantor do mundo afora, uma música qualquer, e estar usando dessa música para adorar a Deus. Eu não consigo imaginar alguém ouvindo música secular adorando a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestará culto. Ah, pega nada, pastor. Talvez a sua vida oscilante esteja aí. Talvez a sua oscilação na sua vida de fé, na sua caminhada com o Senhor, esteja naquilo que você ouve. O Pedro começou aqui dizendo que os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem trevas, com grandes trevas serão. Há uma outra versão que diz assim, revista e corrigida. Então, irmãos, parte do seu culto
a Deus talvez esteja sendo roubado por músicas seculares. Na minha casa, os meus filhos são proibidos de ouvir música secular. Proibidos. Questione os métodos, mas não questione o resultado. Deu risada, né? Você ri. Irmãos, são proibidos. Mas não pega nada. Pega para dentro da minha casa, isso não entra. Não. Mas não pega nada. Se você consegue manter a sua espiritualidade lá em cima, evangelizar, pregar, sabe, e ser liberal, e ter um coração generoso, e amar, e levar multidões para Cristo, e exalar o bom perfume suave de Jesus, e não pecar, e não transgredir, e não ficar oscilando, sabe, tropeçando em caminhos tortuosos. Desculpe-me a expressão, mas ouvindo músicas que lhe arrastam o chifre no asfalto, por exemplo, sabe? Eu estou parafraseando aqui uma cançãozinha. Se isso faz você ser mais santo, que eu duvido, mas talvez você não consiga melhorar como marido, não consiga amar mais a sua esposa, talvez seja aí. Porque há canções que te ensinam a ser mais vaidoso, menos generoso, e elas vão entrando na sua mente e vão impregnando, vai impregnando em você. E aí quando você ouve uma música onde diz: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Se coloque de pé. Escute, irmãos, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Prestem atenção, isso é muito importante, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Cristo sendo aperfeiçoado por meio do sofrimento. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cantamos louvores no meio da igreja. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos. O autor dos Hebreus está praticamente narrando o livro de Mateus capítulo 4. Ele livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você é descendente de Abraão, amém? Amém? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E agora o último versículo, versículo 18.
pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Eu posso ouvir um amém de você? Cristo é habilitado e habilidoso para te socorrer e te livrar das tentações. Maior é aquele que Ele colocou em você do que aquele que está no mundo. O diabo pode até estar no mundo, irmãos. Sim, ele está. Mas o que está em mim, o que Ele colocou em mim, é maior. O que Ele colocou em você é maior. Este é maior. E por fim, para finalizarmos, ainda em Mateus, depois de Cristo passar pela tentação, no versículo 11, com isso, o deixou o diabo, e aí acontece uma coisa maravilhosa, e os anjos o serviram. Ele não precisou pedir honra para o Pai, ele não precisou pedir para que o Pai o honrasse, e os anjos vieram e o serviram, livre e espontaneamente. O Pai assistiu à tentação. O Pai viu o Filho sendo tentado por Satanás. O Pai viu o Filho sendo tentado por Satanás e o deixou. E lá do céu assistiu. Eu disse que aquele era meu Filho amado, quem me compraz. Olha, Satanás. Olha lá. Olha, Satanás, como meu filho é obediente. Olha como ele é lindo. Aí sim eu sou a favor do lindo. Aí eu sou a favor do lindo. Olha lá, que belezinha. Sendo tentado, mesmo assim, ele sabia que ia valer a pena. Ele tinha plena convicção de que ele ia valer a pena. E deixa eu contar uma coisa para você. Satanás vai te dar, não vai pedir para você transformar o pão. Ele vai te entregar o pão. Fala, toma aqui, que esse pão vai te saciar por uma noite. Esse pão vai te trazer uma alegria. Ó, que pãozinho alegre. Mas é sabor pão. Mas aí ele se torna o pão da vida. Nós não precisamos do pão de Satanás, porque nós temos o pão da vida. Nós não precisamos nos deleitar ou receber de uma tentação, porque haverá um dia que nós o encontraremos na eternidade e nós o veremos face a face. E nós podemos dizer: vai valer a pena, Jesus. Vai valer a pena receber e suportar as aflições, suportar as tentações. Vai valer a pena suportar as tentações. Vai valer a pena, porque nós seremos aprovados por Ele. Não há tentação maior que a qual nós não possamos resistir ou suportar. Não existe tentação que nós não possamos suportar. Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Sábado, culto dos jovens, não esqueça, eu gostaria de ver você aqui. Amém? Venha para cá, vem derramar diante do Senhor, vem abrir seu coração, vem ouvir a palavra de Deus para edificar a sua vida. Deixa Deus derramar na sua vida, não fique de fora. Compareça no GC, santo. Estava vendo lá a lista lá essa semana, Pedro, lotado lá, agenda lotada.
Mas tem 2 dias de folga para quem não quiser, sabe? Mas, meu, irmãos, você só vai conseguir ferramentas para resistir às tentações de Satanás se você conhecer isso aqui, ó. Se você não conhecer isso aqui, você não vai resistir às tentações, porque foi com a palavra que o Senhor combateu Satanás. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê uma abundante paz. Que o Senhor te dê estratégias do céu para vencer as tentações que tentam te roubar, que tentam te destruir. Que o Senhor te dê estratégias do céu para moldar e mudar o seu coração, para que você seja cada vez mais aperfeiçoado por Ele no Espírito, e seja fiel a Deus até a morte, para receber a sua coroa em nome de Jesus. Amém, amém.